Uma notícia que fez o mundo prestar atenção à monarquia britânica mais uma vez. Charles III anunciou estar com câncer. Será que a saúde do rei pode reaproximar a família? Afinal, Harry, que abriu mão das funções de príncipe, retornou ao Reino Unido. Nos Estados Unidos, Trump está cada vez mais perto da indicação como candidato republicano à presidência, ao mesmo tempo que o cerco da justiça se fecha. Quais os riscos dele se tornar inelegível? Na América Latina, os 25 anos do chavismo, o revés que o presidente argentino sofreu no Congresso e a esmagadora reeleição do líder em El Salvador. Fica com a gente nesses 30 minutos de pura informação. O Jovem Pan Internacional está no ar. Olá e um ótimo fim de semana de carnaval para todo mundo. A gente fala agora sobre eleições nos Estados Unidos. Embora Donald Trump continue como favorito à indicação do Partido Republicano a disputar o cargo de presidente, este mês de fevereiro está sendo marcante para a campanha do magnata. O pré-candidato começou a ser julgado pelo Supremo e ainda perdeu na Corte de Apelações. Alegria mesmo do ex-presidente, por enquanto, foram os resultados das prévias. Mas esse jogo também pode virar. Uma recente pesquisa de opinião divulgada no começo do mês, a rival de Trump no Partido Republicano, Nikki Haley, aparece muito à frente de Joe Biden em uma eventual disputa entre ela e o atual presidente. São 13 pontos de vantagem com relação ao democrata. Na mesma pesquisa, Trump também venceria Biden, mas por uma margem muito menor. O levantamento também fez uma simulação. E se Haley disputasse com Trump a presidência e não apenas a indicação entre os republicanos? A ex-embaixadora dos Estados Unidos na ONU venceria o magnata. Haley é a única pré-candidata que sobrou nas prévias republicanas contra Trump. Com a divulgação dessa pesquisa, a chance dela desistir da briga no partido diminui. Mas esta não é a única dor de cabeça de Trump este mês. O milionário ganhou um respiro semana passada. A Suprema Corte adiou o julgamento que pode torná-lo inelegível. As audiências aconteceriam esta semana. Agora não há data definida. Porém, o processo continua na mesa dos juízes da mais alta instância americana. Trump responde a mais de 90 processos judiciais. Ele entra para a história dos Estados Unidos como a primeira pessoa a ter ocupado o cargo de chefe de Estado a se sentar no banco dos réus. A esmagadora maioria das acusações estão ligadas à vida dele como empresário. O que pode minar a candidatura do republicano são as suspeitas de que, enquanto presidente, Trump agiu para reverter a apuração que deu vitória a Joe Biden na eleição passada. A Suprema Corte concordou em revisar a decisão da Justiça do Colorado, que excluiu o magnata das primárias. Trump apelou da decisão no estado, mas como processos semelhantes foram abertos em outras partes dos Estados Unidos, o Supremo foi acionado e a decisão da Corte vai valer em todo o território americano. A acusação está usando a 14ª emenda da Constituição. O parágrafo determina que qualquer pessoa envolvida em insurreição ou rebelião está proibida de ocupar cargos federais. Como prova, os rivais usam um discurso de Trump em 6 de janeiro de 2021, quando os simpatizantes invadiram o Congresso depois de um discurso do presidente realizado em frente à Casa Branca. Esta cláusula sofreu alterações no século XIX, depois da Guerra Civil, justamente para afastar de cargos relevantes candidatos que tenham se envolvido em episódios que prejudicassem o Estado. A principal questão é como interpretar o texto. O professor de Direito Internacional da PUC do Paraná, Eduardo Saldanha, explica a complexidade do julgamento. Não há problema nenhum em um candidato à presidência dos Estados Unidos ter qualquer tipo de condenação. Isso não impede, de alguma forma, que ele seja candidato e também possa ser eleito presidente dos Estados Unidos. O que impede a grande discussão nesse momento é quanto aos atos que antecederam lá a invasão ao Capitólio. Tá? E houve aí no distrito de Washington uma decisão no Colorado que foi pedido por 6 eleitores
que envolve a possibilidade da inexigibilidade. E qual é o argumento? O argumento é que houve uma violação à 14ª emenda da Constituição dos Estados Unidos, fazendo-se uma interpretação do artigo 3º, que coloca em risco o país inteiro, sendo que ele foi um dos arquitetos da invasão ao Capitólio, o que colocaria em risco a segurança nacional e seria até considerado traição. Entretanto, a interpretação que é vigente nos Estados Unidos vem de um caso lá do final do século XIX, onde a imunidade do candidato deve prevalecer, que é o caso Griffin, né? Portanto, se for mantida essa interpretação, que é o grande argumento dos advogados do Partido Republicano, advogar-se-á pela imunidade, vez que Donald Trump ainda era presidente dos Estados Unidos naquele momento onde houve a invasão ao Capitólio. Portanto, nós temos aí uma discussão de interpretação constitucional, o que poderia sim tornar Donald Trump inelegível. Acredito que não ocorrerá. Os advogados do republicano buscam uma brecha na 14ª emenda, alegando que a punição a servidores do Estado em caso de insurreição não se aplicaria ao presidente, que foi eleito democraticamente. Ou seja, para a defesa, o cargo da chefia de Estado não é como as outras posições do funcionalismo público. Entretanto, na última terça-feira, uma decisão da Corte de Apelações aumentou o imbróglio. O tribunal decidiu negar o pedido de imunidade apresentado por Trump. O colegiado concluiu que o republicano não pode usar a prerrogativa de imunidade prevista para o chefe de Estado quando ele supostamente pressionou pela mudança no resultado da apuração em alguns estados. E falando em estados, a campanha de Donald Trump ainda está de olho na decisão da Justiça dos Estados. Além do Colorado, Maine também excluiu Trump das cédulas de votação das primárias. No Oregon, a decisão está pendente. Ele foi absolvido em Minnesota e no Michigan. Agora, se a discussão voltar depois das prévias e Trump perder o direito de ser candidato em alguns estados, a chance da vitória do adversário naquele colégio eleitoral é mais do que certa. Se cada estado pode retirar o nome de Donald Trump das cédulas e ele permanecer nas cédulas dos estados que permitirem a sua candidatura, o que causaria, no mínimo, uma situação bastante esquisita nos Estados Unidos, onde um presidente fará parte, que será eleito ou não no país inteiro, fará parte da cédula em uma parte do país, em outra não. É nesse sentido que poderá ser levado à Suprema Corte esta decisão, mas antes de ser levado à Suprema Corte, deve-se haver uma manifestação da Corte de Apelações do Distrito de Washington quanto à imunidade do presidente. A partir do momento, se ficar declarado que Donald Trump é imune, não poderá nenhum estado ir contra esta decisão da Suprema Corte. Lembrando que os estados nos Estados Unidos são bastante independentes. Entretanto, quanto a decisões judiciais, eles devem respeito ao case law, a decisão majoritária da Suprema Corte. Portanto, se a Suprema Corte decidir, os estados serão obrigados a incluir Donald Trump na cédula, embora as suas justiças estaduais entendam de forma diversa. Felicidade mesmo, Trump está tendo nas primárias. A vitória dele em Nevada não foi surpresa nenhuma. A cidade mais famosa do estado é Las Vegas, onde o milionário tem hotéis e cassinos com o nome dele. Porém, na próxima batalha, no dia 24 de fevereiro, pela indicação do partido, será na Carolina do Sul, justamente o estado no qual Nikki Haley construiu sua carreira política. A chamada Lei Ônibus voltou ao estágio inicial de tramitação no Congresso da Argentina, um revés para o presidente Javier Milei. As reformas do presidente da Argentina, Javier Milei, sofreram um novo revés. A chamada Lei Ônibus voltou ao estágio inicial de tramitação por falta de apoio na Câmara dos Deputados. A lei estava em plena votação por artigo,
quando o líder da bancada governista pediu uma moção para que o assunto volte à comissão, o que foi aceito pelos parlamentares, que desta forma deixaram sem efeito a aprovação geral prévia do pacote de medidas, bem como os poucos artigos votados em particular até então. Milei reagiu. Em uma rede social afirmou: "Nosso programa de governo foi votado por 56% dos argentinos e não estamos dispostos a negociá-lo com aqueles que destruíram o país", reagiu Milei na rede social X. Metade do texto original tinha sido cortado na semana passada e foi aprovado em linhas gerais na última sexta-feira, quando aliados do governo e opositores de centro-direita apoiaram 300 artigos da Lei Ônibus. Entre os pontos contestados pela oposição estão a concessão a Milei de poderes delegados por 1 ano, que permitiriam governar por decreto, e um eventual controle parlamentar. Para deixar todo mundo na mesma página, e por que a discussão dos destaques acabou entrando num gargalo num Congresso, basta a gente lembrar o seguinte, que o projeto original do presidente Javier Milei tinha mais de 600 artigos, 664 para ser mais preciso. Num primeiro corte foram retirados 150 parágrafos, 150 artigos. Hoje, eles estão na casa dos 382. Foram estes que passaram numa votação no Congresso e depois tiveram os destaques discutidos. E aí que teve o gargalo nessa semana, principalmente nestes 4 itens. Privatizações, que a oposição tem colocado bastante empecilho para concordar. Impostos a exportações, que os peronistas não querem nem ouvir falar, cortes nas aposentadorias, que dá calafrios nos sindicatos, e aqui, algo bastante peculiar, o Estado quer controlar um fundo de pensões avaliado em 20 bilhões de dólares. E por que isso é importante? Porque o caixa público do governo federal argentino está em déficit, precisa de dólar, porque principalmente ao longo do ano o argentino tem que pagar credores internacionais e não tem dólar no colchão. Acessando um fundo de pensões avaliado em 20 bilhões de dólares, dá um certo alívio a este cofre público do Estado da Argentina. Mas, de novo, não houve consenso nem entre o próprio bloco do governo. Então eles decidiram voltar à estaca zero. A grande pergunta é que a gente não sabe se numa nova votação estes 382 artigos vão passar como eles passaram, com uma certa folga aí nessa primeira rodada de votação. Cenas dos próximos capítulos, mas a gente não deixa de falar de Argentina, porque em visita a Israel nesta semana, o presidente Javier Milei confirmou que deve transferir a embaixada do país para Jerusalém. Mas essa mudança vai muito além de uma simples troca de endereço, como explica o editor internacional Fabrício Naitsky. Foi logo na chegada que Javier Milei anunciou um dos principais motivos da viagem a Israel. O presidente da Argentina decidiu seguir adiante com uma promessa de campanha e confirmou a mudança da embaixada do país de Herzliya, nos arredores de Tel Aviv, para Jerusalém. Como já era de se esperar, a proposta agradou o governo de Benjamin Netanyahu, que comemorou a notícia pelas redes sociais. E uma vez confirmada, passará a incluir a Argentina em um rol seleto de nações que reconhecem a cidade histórica como capital do Estado israelense. Atualmente, apenas 5 países possuem embaixadas estabelecidas em Jerusalém: Guatemala, Honduras, Kosovo, Papua Nova Guiné e Estados Unidos. Os americanos deixaram Tel Aviv em 2018, ainda no governo de Donald Trump. À época, o republicano disse cumprir com uma lei de 1995 e a ação acabou causando revolta de opositores. Um ano depois, o então presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, tentou realizar o mesmo movimento, mas voltou atrás. Ao invés disso, o governo federal optou pela abertura de um escritório de negócios. A discussão sobre o tema é antiga e remete à disputa de território entre Israel e Palestina.
No plano proposto pela ONU em 1947, a cidade de Jerusalém teria um status especial, servindo de capital tanto para um Estado judeu quanto para um Estado árabe. Mas como a teoria nunca foi colocada em prática, o impasse tomou conta. Desde então, em protesto e para evitar desagradar os dois lados, a maior parte da comunidade internacional, incluindo o Brasil, optou pelo reconhecimento de Tel Aviv como capital israelense, mesmo com a sede do governo local estabelecida em Jerusalém desde 1950. Já pela autoridade palestina, a cidade escolhida como centro administrativo e diplomático é Ramala, na Cisjordânia. A proposta de Milei já teria motivos para ser considerada polêmica em tempos de paz, mas o atual conflito na faixa de Gaza torna a controvérsia ainda maior. O plano, inclusive, já foi contestado por líderes e entidades da região. O grupo terrorista Hamas, por exemplo, emitiu um comunicado condenando a mudança e dizendo se tratar de uma violação dos direitos do povo palestino e do direito internacional. Em sua segunda viagem ao exterior desde que assumiu a presidência argentina no final de 2023, Milei diz estar expressando o apoio ao povo de Israel e a chamada legítima defesa contra o terrorismo. A ideia também leva em conta outros fatores. O próprio presidente se aproximou do judaísmo nos últimos anos, além da Argentina ser considerada como o país com a maior comunidade judaica de toda a América Latina, com 250 mil pessoas. Mas além do possível imbróglio diplomático, mudar a embaixada para Jerusalém vai de encontro a uma das promessas de campanha do libertário, a de cortar gastos. Com o anúncio, o governo argentino precisará destinar uma quantidade considerável de verbas públicas para comprar ou alugar uma nova sede em uma das cidades que possui um dos metros quadrados considerados mais caros em todo o mundo, com uma média equivalente a R$ 42 mil, além de outros gastos administrativos que envolvem o processo. Todas essas questões surgem em meio a um cenário conturbado dentro do próprio país, principalmente na gestão financeira. No Congresso, a votação da chamada Lei Ônibus emperrou e voltará a ser analisada pelos parlamentares desde o texto base. Já o mega decreto, anunciado em dezembro, teve artigos anulados pela Justiça, dificultando o que o governo de Milei acredita ser o caminho para a recuperação econômica argentina. O polêmico presidente de El Salvador, Nayib Bukele, reivindicou a vitória nas eleições do último domingo. Analistas e opositores afirmam que a reeleição é inconstitucional. Comemorações em El Salvador pela vitória de Nayib Bukele. O presidente garantiu pelas redes sociais que foi reeleito com mais de 85% dos votos e que varreu quase todo o Congresso. Um instituto de pesquisas divulgou uma boca de urna que indicava 87% dos votos para o presidente. Pouco antes do fechamento das urnas, Bukele concedeu uma coletiva de imprensa e elogiou a guerra travada contra as gangues criminosas, que reduziu o número de assassinatos a mínimos históricos do país. Bukele, de 42 anos, tem uma popularidade esmagadora de 90% e não teve adversários de peso que pudessem ameaçar um segundo mandato. Magistrados reconduzidos pelo Congresso interpretaram a Constituição em favor do presidente e, apesar de estar proibida a reeleição, permitiram que ele tentasse um novo mandato, o que analistas e opositores consideraram ilegal. Como parte da estratégia de segurança do governo, Bukele impôs um estado de exceção que já causou mais de 70 mil prisões. Organizações de defensores dos direitos humanos denunciaram prisões arbitrárias, torturas e mortes na prisão. Cerca de 7 mil pessoas inocentes foram liberadas, mas muitos seguem presos e sem poder se comunicar com os familiares. Não será apenas a eleição dos Estados Unidos que vai ditar a política do continente americano nos próximos anos. Os venezuelanos também irão às urnas. O processo pré-eleitoral no país está conturbado, principalmente pelas restrições impostas à oposição pela justiça do país.
O favorito a conquistar mais votos é o atual presidente. A popularidade de Nicolás Maduro contrasta com a deterioração do Estado, que detém a maior reserva de petróleo do mundo. Esta inversão da lógica tem nome: o chavismo, que está completando 25 anos. O parlamento da Venezuela começou esta semana um processo de consultas entre seus dirigentes para elaborar um cronograma para a eleição presidencial, que, segundo o calendário oficial do país, deve acontecer ainda em 2024. As tratativas começaram em outubro, quando o governo e oposição concordaram que a votação fosse marcada no segundo semestre deste ano, conforme acordo monitorado pela União Europeia. O aparente clima de paz entre o presidente Nicolás Maduro, que está no cargo desde 2013, e os rivais políticos se mostrou uma ilusão 2 semanas atrás, quando a justiça confirmou que 2 fortes candidatos da direita estão inabilitados a disputarem eleições na Venezuela pelos próximos 8 anos. Em raras ocasiões nos últimos 25 anos, a oposição se uniu para tentar desbancar o PSTU, Partido Socialista Unido da Venezuela, e legenda que sustenta o chavismo. Além de desfragmentada, a direita venezuelana ainda sofre com manobras do oficialismo, que sufocam qualquer tentativa de ameaçar o projeto. As eleições na Venezuela são convocadas pela autoridade eleitoral, acusada pela oposição de servir ao chavismo. A Casa Branca, em apoio a Corina Machado, tomou a decisão de renovar sanções contra a Venezuela, em resposta à decisão da Suprema Corte, também de viés governista, de manter a inabilidade política dos oposicionistas. Se o presidente Nicolás Maduro é cara do chavismo desde 2013, o movimento que marcou parte da história recente da América Latina deve ao seu criador, a fama e o legado. O Chávez morreu de câncer há quase 11 anos. Governou por outros 14, período em que mudou o perfil social da Venezuela e aproveitou a popularidade para construir um projeto de poder, como explica a professora Carolina Silva Pedroso, professora de Relações Internacionais da Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo. Hugo Chávez, ele sem dúvida é um marco na política venezuelana em vários sentidos. Ele representa etnicamente boa parte da população venezuelana, então ele já ascende ao poder com um poder de representatividade muito grande, né? As pessoas se veem representadas naquela figura, uma figura que vem das bases, realmente tem uma origem mais simples, né? E vai ascendendo na vida por meio da carreira militar, o que também era um caminho muito comum das pessoas menos abastadas na Venezuela para conseguir ascender economicamente. E vem com uma pauta social bastante robusta, né? A Venezuela vinha de um processo longo de crise econômica, de deterioração das condições materiais, e ele vem num processo de tentar resgatar aquele período positivo da Venezuela, principalmente na década de 70, quando os preços do petróleo estavam em alta, e a Venezuela era considerada uma sociedade de classe média, né, em que as pessoas tinham condições de vida consideradas boas, né, tendo todo o espectro da América Latina como comparação, e ele vem com essa proposta, né, de redistribuir os bens do petróleo em um contexto em que o preço do petróleo também estava aumentando e redistribuir isso socialmente. E foi muito bem sucedido, né? Os primeiros anos do governo dele são realmente impressionantes em termos de índices sociais. A Venezuela conseguiu, naquele contexto específico dos primeiros anos, então entre 99, 2005, 2006, cumprir com o que tinha sido estabelecido na época pela Organização das Nações Unidas, as metas do milênio. Foi um dos primeiros países da América Latina a cumprir com boa parte dessas metas, e aí nós estamos falando de metas ligadas à educação. Então foi um país que conseguiu zerar o analfabetismo, coisa que o Brasil ainda peleja para conseguir atingir. Eles conseguiram em pouco tempo. Tiveram um processo também muito importante de construção de casas, de habitações sociais, por meio de uma série de programas incentivados pelo governo. Muito auxílio também no setor da saúde. Nesse sentido, o convênio com o governo cubano foi muito importante para a vinda de médicos para a Venezuela, que também era uma área bastante deficitária do país.
Então isso vai explicar também por que o Chávez vai se tornar essa figura que, mesmo após tantos anos da sua morte, ainda permanece muito viva no imaginário popular. Em 2002, reverteu o golpe de Estado que o afastou do cargo por 2 dias. Ao retomar o poder, ficou mais próximo da cúpula militar, turbinou os programas de assistência e tratou de deixar a vida da oposição mais difícil. Sobrou até para quem havia votado pelo fim do governo Chávez, em um plebiscito que perguntou à população sobre a possibilidade do encurtamento do mandato. Eleitores que escolheram tal opção disseram ter sido vítima de perseguição, quando uma planilha com os nomes de quem assinou a petição autorizando o referendo foi vazada. O escândalo ficou conhecido como Lista Tascon. A valorização do petróleo no início dos anos 2000 foi o grande combustível para os projetos sociais. Porém, sucessivas crises que afetaram o preço da commodity impactaram o caixa do governo, cujo PIB estava baseado na extração do combustível. Com menos riqueza em caixa, o auxílio aos mais pobres também perdeu força. Em 2007, a popularidade do presidente já não era mais a mesma. A população rejeitou um plebiscito para mudar a Constituição que daria a ele poderes, além dos que competem a um chefe de Estado em uma democracia plena. Não coincidentemente, aumentou a perseguição aos rivais que poderiam tirá-lo do cargo por meio das eleições. A resposta veio em protestos populares, violentamente reprimidos pela polícia. Maduro assumiu o governo quando Chávez perdeu a luta para o câncer. O então vice-presidente assumiu o país em forte declínio. Hoje, pelo menos metade dos venezuelanos estão na pobreza. A inflação e taxa de juros chegaram a estar na lista das maiores do mundo. O que não mudou desde os dias de glória do chavismo é a falta de perspectiva para uma alternância no governo federal. Essa semana, o Palácio de Buckingham divulgou que o rei Charles III foi diagnosticado com câncer. A notícia impactou os britânicos menos de 2 anos depois da morte da Rainha Elizabeth II, como explica a reportagem de Malu Bacarin. O anúncio dominou os principais jornais e tabloides britânicos, todos desejando melhoras ao monarca. A doença foi diagnosticada durante uma cirurgia de aumento de próstata realizada no mês passado. Segundo o comunicado do Palácio de Buckingham, Charles iniciou um tratamento durante o qual os médicos o aconselharam a postergar atividades públicas. No entanto, o monarca vai continuar a se ocupar dos assuntos de Estado e tarefas administrativas como de costume. O especialista em realeza britânica Renato de Almeida Vieira e Silva explicou como devem funcionar as aparições públicas do rei. O regime monárquico, no caso específico do Reino Unido, ele é absolutamente previsível, porque ele é dinástico, ou seja, é de pai para filho e assim a coisa se sucede, né? Então, todo o processo, vamos dizer, de sucessão, ele já está estabelecido. Vamos dizer, a população do Reino Unido já sabe quem vai ocupar que posição, evidentemente não se sabe em que momento. Charles, por exemplo, teve que esperar mais de 70 anos, né, por conta da longevidade do reinado de Elizabeth II. Agora, é de se esperar que um homem na idade dele sofra alguns problemas de saúde. Nesse caso, ele, pelo que foi divulgado pelo Palácio, ele continuará nas funções de chefe de Estado. Provavelmente vai reduzir muito em função de tratamento e talvez até consequências do próprio tratamento, uma exposição pública, alguns eventos, viagens, tudo isso que exija, vamos dizer, um deslocamento ou talvez um certo esforço físico. Para isso, o William, que é o seu sucessor, já vem sendo preparado há muito tempo para isso, vai ocupar, evidentemente, um espaço caso seja necessário. Lembrando que ele não abriu mão das tarefas de chefe de Estado. Isso envolve, inclusive, conversas semanais com o primeiro-ministro, que mantém audiências onde eles discutem ou se familiarizam com todos vários acontecimentos e algumas decisões vão ser tomadas a partir dessas audiências. Agora, é claro que haverá uma redistribuição também de de alguns eventos, entre outros membros da realeza, como a princesa Anne,
como o próprio príncipe William, vamos dizer, e outros membros que fazem da chamada monarquia ativa, né? O príncipe Harry voltou para Londres para visitar o pai, o que pode ser o primeiro sinal de uma reconciliação. Para o biógrafo da família real, o rei ficou encantado por ter os 2 filhos em solo britânico. Acho que o retorno de Harry ao Reino Unido, este rápido retorno ao Reino Unido, é visto como uma coisa boa. É um sinal de uma espécie de reconstrução de laços. Olha, todas as famílias têm divergências. Muitas famílias têm diagnósticos sombrios de doenças horríveis. E o que tende a acontecer é você deixar de lado as queixas menores e seguir em frente com as coisas grandes. Então eu acho que o retorno de Harry é um sinal de que nem tudo está perdido. Londrinos comentaram a possibilidade de pai e filho reatarem o convívio familiar. Um funcionário público deu uma opinião sobre a briga. Parece bom, quero dizer, toda essa briga de família é um pouco boba, na minha opinião. Nas redes sociais, o primeiro-ministro britânico Rishi Sunak desejou uma recuperação completa e rápida para Charles e afirmou que a doença foi detectada cedo. Já o ex-premier Boris Johnson alegou que o país inteiro torce pelo rei. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que ele e a esposa Jill se juntam ao Reino Unido em uma oração para o monarca. Uma corretora de seguros afirmou estar triste com a notícia. Me sinto bastante triste com isso. Acho interessante, com todas as notícias sobre ele, que não seja a questão da próstata e que eles tenham dito que é um câncer diferente. Mas espero que tenham descoberto cedo e que seja um resultado positivo para ele. E uma vendedora de software também expressou tristeza. Não é bom ouvir que ninguém foi diagnosticado com câncer. Eu me sinto um pouco mal por ele. Ele esperou todos esses anos para ser rei. O diagnóstico chega em um momento difícil para a realeza britânica. A nora de Charles, Kate Middleton, também precisou passar por uma cirurgia em janeiro. O retorno público da princesa de Gales deve acontecer só na Semana Santa, no final de março. A ex-esposa do príncipe Andrew, irmão de Charles, também está com câncer. Além dos problemas de saúde, a monarquia também foi impactada pela renúncia do príncipe Harry e da esposa Meghan Markle aos cargos da realeza e a retirada de Andrew da vida pública por conta de um escândalo de abuso sexual. De acordo com uma decisão da coroa de 2022, Andrew e Harry não podem exercer o cargo de conselheiros reais e substituir o rei em caso de incapacidade. Na primeira aparição pública depois do anúncio, Charles apareceu sorridente deixando a residência em Londres. Junto com a esposa Camila, o rei cumprimentou a multidão do banco de trás de um carro. O programa da semana fica por aqui. Quem quiser rever o conteúdo, basta ir na página da Jovem Pan lá no YouTube. Tá tudo lá. Meus agradecimentos a toda a equipe que me ajudou a produzir as reportagens, as entrevistas e todo o material que a gente acabou de exibir. E meu muito obrigado a você também. Até a semana que vem. Tchau. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.